maio a gente já vai estar fazendo os 2 cultos. Ok? Amém? Então era essa a explicação que eu queria dar, restante do aviso. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que já estava no meu coração aí há umas 2 semanas. Uma palavra que eu creio que não é aquela palavra que vai fazer você pular que nem pipoca, mas é uma palavra que ela, se você deixar ela entrar no seu coração, ela vai fazer você ficar meditando. E se você meditar e tiver revelação, ela vai produzir em você um comportamento que deve ter a respeito da sua fé em Deus. Amém? Eu queria compartilhar com você hoje sobre o milagre da multiplicação de pães e peixes. Amém? Milagre da multiplicação de pães. Então, como eu falei para você, é uma palavra que quando eu olhei, eu disse, eu não tinha percebido isso. Uau, que legal. Porque eu conhecia já essa passagem, mas não tinha visto isso aqui, né? E eu percebo que raramente alguém se atenta para esse detalhe que eu vou mostrar para você agora. Só que para você entender, é preciso a gente começar por outro milagre. O milagre de Jesus andando sobre o mar, sobre as águas. Vou começar por ele. E está descrito lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45. Vai projetando para mim. Marcos 6, 45. Você vai me acompanhando. Diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Então, já aqui nós já percebemos 2 coisas aqui desse milagre. 2 coisas você começa a perceber. Uma é que o Senhor compeliu os seus discípulos. O que é isso, pastor? O que é que o texto está querendo explicar? Ele está dizendo que o Senhor, mesmo que eles não quisessem ir, o Senhor insistiu com eles. Bora, entra no barco. O Senhor compeliu eles. Vamos, vocês vão entrar, bora. Preciso que vocês façam isso. Você está me entendendo? Então, o Senhor fez com que eles embarcassem. O que é que eu quero dizer para você? É que nós também, irmãos, nós não temos escolhas. Nós estamos hoje navegando no mar desse mundo. Amém, irmãos? O mar, ele representa o mundo. O mar representa a morte, representa a escuridão, representa, sabe, aquilo que não, tudo que é do mundo, que o mundo oferece, que tem, que não faz parte de nós. E o texto diz que Jesus compeliu eles a entrar no mar. E eu estou te falando profeticamente que nós também fomos compelidos, não temos escolhas. Você está aqui, navegando. A igreja é esse barco, onde você está navegando. Ok, irmãos? Uma coisa boa a respeito do barco, irmão, é que o barco está no mar, mas o mar não está no barco. Você está entendendo? O barco pode estar no mar, mas o mar nunca pode estar no barco, porque se o mar estiver no barco, o barco naufraga, afunda. Assim a igreja está no mundo, mas o mundo nunca está e nem pode estar na igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém, irmão? Então nós estamos navegando.
Como eu falei para você, o mundo é um lugar de morte. Você sabe, não precisa dizer o que é o mundo para você. Você sabe tudo que tem no mundo. E navegando, irmãos, nesse mundo, você sabe o que acontece? É inevitável que nós não tenhamos dificuldades. Você vai ter dificuldade. Você vai ter prova. Jesus mesmo diz: no mundo tereis aflições. Então, nós estamos navegando no tempo dessa vida, e todos nós, é importante que você saiba disso, todos nós, sem exceção de nenhum, temos uma cota de lutas, de provas, de aflições, que iremos passar, que passamos, que já passamos, que estamos passando, ou que possa vir, porque nós estamos navegando neste mundo. Você está entendendo, amém, irmãos? Mas a segunda coisa que nós vemos nesse versículo é que depois de Jesus ter compelido eles para entrar, para embarcar, ele subiu ao monte para orar. Então, nós estamos hoje nesse mundo. Eles lá estavam no mar. Jesus subiu ao monte. Nós estamos hoje aqui. Jesus subiu ao céu. A Bíblia diz que Jesus subiu para orar, mas a minha Bíblia diz que Jesus subiu ao céu e intercede por nós como nosso sumo sacerdote. Amém, irmãos? Você entende que o texto é profético? Vamos continuar lendo, né? Versículo 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Então hoje nós estamos no meio do mar, no mundo, e ele está na glória, mas por enquanto. Amém, irmãos? E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite. Então o vento lhe era contrário, eles tinham dificuldade de remar. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então, é importante, ao ler esse versículo, você entender. Ele fala aqui da 4ª vigília da noite, é porque a noite era dividida em 4 vigílias. Não sei se você sabe. Começava às 6 horas da noite, de 3 em 3 horas era uma vigília. Então, das 6 às 9, primeira vigília, das 9 à meia-noite, segunda vigília, da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã, ao amanhecer, 4ª vigília. E o texto diz aqui que ele estava na 4ª vigília da noite, eles estavam lá no meio do mar. Enquanto nós, irmãos, navegamos sobre as circunstâncias, dificuldades, sobre as obras do diabo, você sabe que o mar também, ele simboliza habitação de demônios, tudo isso. Lá em Apocalipse diz que o mar simboliza as nações. E às vezes nós estamos navegando nesse mundo e temos dificuldade para remar. Você observa que a 4ª vigília da noite era o momento mais escuro para esses discípulos, porque era o momento mais difícil, mais sombrio, porque eles já tinham passado por tudo, eles estavam ali no meio de uma tempestade, e talvez o diabo estava soprando no ouvido deles: ei, vocês estão esperando o que ainda? Ele não vai vir, ele não vai vir ter com vocês. Já estava na 4ª vigília, então era um momento difícil para aqueles discípulos. Eles estavam com problemas, e Jesus não tinha aparecido, não tinha ido socorrer. É como se eles estivessem se sentindo sozinhos. Já chegamos no final, se ele não veio até agora, porque não vai vir. Onde que está ele? Está longe, não pode nos ver.
Às vezes nós estamos como esses discípulos, o momento mais difícil, já se passou, tanta dificuldade, você fica olhando, cadê ele que não veio? Cadê ele? Cadê ele? Mas eu quero te dizer, ele vai vir ao seu encontro. Amém, irmãos? Nós estamos navegando nesse mar, dificuldade. E o texto diz dificuldade para remar, dificuldade de avançar, de colocar o barco um pouco mais na frente. Às vezes temos essa dificuldade. Já viu aquela expressão, nada, nada e não sai do canto, né? Você está ali com muita dificuldade, talvez passa na sua cabeça, será que o Senhor não está vendo a nossa dificuldade? Mas o texto é muito claro, irmão. Qual que era a maior dificuldade deles, irmãos? Por que eles estavam com dificuldade de remar? O texto diz, porque o vento era contrário. Eu não vou aqui explicar para você, não dá tempo de explicar significados dos ventos. Não vou fazer isso, mas eu quero só ler com você Efésios, depois volta para ir para o mesmo local. Efésios 4:14. Olha o que aqui diz. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o quê? Vento de doutrina. Você observa aqui que o vento aqui que ele fala é um vento de doutrina. Então posso dizer que o vento contrário é um vento de doutrina. O que é doutrina, pastor? É uma crença. É uma crença. E aí tem irmão que não entende por que ele está passando por essa dificuldade para avançar. Por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo avançar? Está passando dificuldades às vezes, irmão, porque tem crenças erradas. Você não está conseguindo avançar por quê? Por causa de crenças erradas. É isso que o texto está falando. O vento contrário. Crenças erradas. Vento de doutrina. Por que isso, pastor? Porque toda doutrina, toda crença, ela vai produzir em você um comportamento. Se você tiver uma crença errada, você vai ter um comportamento errado. Não existe ensino, não existe teologia neutra. Sempre vai produzir em você um comportamento. E aí às vezes você não sabe por que está passando por isso. É por causa da crença. Você está me entendendo, irmãos? Por exemplo, tem gente que ele crê o seguinte, talvez até ensinaram para ele, infelizmente, pastores em algum púlpito, tem irmão que crê o seguinte: você só vai receber a bênção se você tiver com a vida tudo certinho. Se não tiver bem alinhadinho, não recebe a bênção. Isso aqui é uma doutrina, isso é uma crença, e uma crença errada. Por que, pastor, que é uma crença errada? Porque você vai olhar para si e você vai perceber que tem algo errado em você. Você sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar angustiado, deprimido, porque Deus não pode te ajudar, Deus não pode te abençoar. Tudo por causa de quê? Crença errada. Você não avança, você não rompe, você não vai para frente. Por que domingo após domingo aqui nós estamos tentando ministrar o que? O ensino da palavra, do verdadeiro evangelho, para que você creia corretamente e tenha a postura de um crente correto. Correto em quê? Na conduta? Não, isso aí é um fruto, mas na crença. Crer correto naquilo que o evangelho fala ao seu respeito. O que é que o evangelho fala? Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Não é o seu sacrifício que você faz hoje, é o sacrifício que ele fez na cruz. Porque se for depender do seu sacrifício hoje, você não pode ganhar nada. Você não tem direito a nada, você não tem direito a bênção nenhuma. Para que você possa ter direito, ele foi lá e pagou toda a sua dívida, toda. Todo o escrito de dívida que estava contra você foi cravado na cruz. Agora você não vive mais você, mas você vive na fé no Filho de Deus,
que se entregou e morreu por você. Essa é a crença certa. Aí você pode dizer: eu sou livre, eu posso receber a bênção de Deus, o céu está aberto sobre mim. Por quê? Porque eu mereço? Não, porque Ele mereceu, e eu fui escondido nele, eu estou nele. Quando o Pai olha, Ele não olha a mim, Ele olha a Cristo. Eu sou o abençoado de Deus. Quando você crê assim, você crê, você declara dessa maneira, o céu está aberto, você toma, você usufrui. Você está entendendo, amém, irmão? Mas tem gente que com a crença errada: eu estou mal com Deus, Ele está irado comigo. Tem gente que tem a crença errada, ensinaram para ele, em algum canto ensinaram para ele, que Deus está lá no trono, ó, de pé, pisa na bola, que o chicote está aqui, ó. É ou não é? Esperando você pisar na bola para poder Ele te dar uma cacetada. Ei, irmão, crença errada. Crença errada. Estão pensando mal a respeito de Deus. Mas Ele diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu quero o melhor para você. Eu sou o Pai amado, Pai que ama, que cuida. Eu sou o bom pastor que dá a vida pela ovelha. Você está pensando que crença errada, vai ter comportamento errado. Deus não pode me usar, pastor, preciso melhorar muito. Crença errada. Quantas pessoas têm essa crença dentro da igreja? E aí não flui, não avança, não exerce o ministério, porque tem esse pensamento errado. Irmãos, tem gente que não toma ceia. O culto da ceia ele vem, quando às vezes ele é culto de ceia, ele já nem vem, para não ficar com vergonha dos irmãos, porque ele não vai tomar a ceia, porque na cabeça dele, ele é indigno, porque ele foi em algum canto e disseram para ele que aquele que come e bebe indignamente é réu. Aí ele: Deus me livre, se pense, com medo. Crença errada, teologia errada. Dá até para ensinar um pouco de português, que eu não sei tanto, mas dá para ensinar, né? Que aqui não está falando do sujeito aqui. Não é a pessoa que é indigna, é o ato, é a maneira, é a ação. E eu não vou ensinar isso aqui agora. Mas o que o texto lá fala é você praticar indignamente. E tem todo o contexto, não vou ensinar isso agora. Mas só posso te dizer uma coisa: é uma crença errada. Dia da ceia é o dia de você declarar que você é livre. Como que tem gente que vem para o culto da ceia e se enche de condenação? Não sou digno. O irmão vem com pão, com vinho, que representa o que? Justamente aquilo que te libertou de toda condenação. E você diz: hoje não, porque está se achando indigno. Sabe o que acontece? Comportamento errado por causa de uma crença errada. Você deixa de desfrutar de todos os benefícios que existem na ceia. Você está entendendo a seriedade de uma crença errada? Já viu aquele que crê que tudo que é a vontade de Deus? Crença errada. Cai o avião. Oh, que tragédia. Você chega perto dele: ai, ninguém sabe, né, os planos de Deus. Eu fico olhando e digo: meu Deus do céu, será que a pessoa mesmo acredita que Deus é terrorista, tá nesse negócio de derrubar avião? Será que pensa que sei lá, faz parte da Al-Qaeda, alguma coisa parecida? Porque não pode negócio dele, porque fica pensando, irmão, não, é Deus, sabe, né, a vontade, acontece uma coisa, a vontade de Deus. Que vontade de Deus, irmão? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor, mas olha esse mundo como está, e Deus, você está falando igual Mateus. Deixa eu te dizer uma coisa: ei, quando Adão pecou lá no Éden, ele pegou a chave que Deus tinha dado para ele do mundo e entregou para o diabo. Ele se governa agora. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do... Quero te dizer que esse mundo não é Deus que governa, não.
Amém? Aonde Deus governa, a Bíblia diz que as ruas são de ouro e cristal. Tem doença, tem choro, não tem pranto, não tem nada disso. Agora, nós estamos no mundo por um tempo, como eu estou falando para você. Então, irmãos, são muitas crenças erradas que podem mudar nosso comportamento e pode fazer você deixar de usufruir daquilo que Deus tem para você. O diabo soprando. Tem um vento contrário, é o diabo soprando. Para quê, pastor? Para te fazer medo, para fazer você perder sua fé. É isso. Só para isso. Te fazer medo, te fazer acreditar em uma mentira que não é. Muda sua crença. Sabe quando eu falei isso na última vez que eu ministrei? Quando Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor bramando como leão, eu pontuei para você. O texto diz que ele está ao nosso derredor bramando como leão. Por que eu disse bramando como leão? Porque ele não é o leão. Ele quer só se passar, para que você acredite que é Deus falando para você: eu estou irado com você, mas não é Deus, é o diabo soprando o vento contrário. Crença errada. O verdadeiro leão é aquele que te guarda, é o leão da tribo de Judá. Amém, irmãos? Aleluia. Estava até esquecendo, vamos continuar o texto. Versículo 48, né? E vendo, olha só que ele está vendo, viu? Ele está vendo. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Olha só, irmão, quero dizer uma coisa para você. Não sei porque que eu estou ministrando essa mensagem hoje. Não sei se você está passando por alguma dificuldade, pelo momento sombrio. Não sei se o diabo está soprando na sua mente, dizendo que você está só. Não sei, que Deus esqueceu de você. Eu quero dizer uma palavra profética para você tomar posse agora, amém, irmão? Ele vai vir ao seu encontro, andando sobre as águas. Pastor, mas por que andando sobre as águas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o milagre que o Senhor fez para contar quem Ele é. O milagre de andar sobre as águas é um milagre que o Senhor fez para contar quem Ele é. Por quê, pastor? Porque o Senhor estava andando sobre aquilo que ameaçava. Ele estava andando, irmãos, sobre aquilo que estava ameaçando eles. Ou seja, ele estava andando sobre a cabeça do diabo. Ele estava andando, irmão, sobre a doença, sobre a crise financeira, sobre tudo de ruim que tem nesse mundo, que atormenta, que aflige você, que faz você sentir medo. Deixa eu te dizer uma coisa, ele veio andando por cima para dizer: ó, tudo isso que vocês têm medo está debaixo dos meus pés, está sob o meu controle, porque me foi dada toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso que quando ele vem ao seu encontro, você está no mar, ele faz questão de ir andando sobre as águas, para você entender, ele está por cima, ele tem autoridade. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos ler mais. Talvez você está pensando aí, né? Rapaz, ele disse que ia pregar sobre o milagre da multiplicação de pães. Calma aí, você vai já entender. Versículo 49. Ele, porém, vendo-os andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Espera aí, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas, normalmente, quando lê esse texto, às vezes já tem logo uma atitude de condenar os discípulos. Não condene
condene os discípulos, não. Que você não estava na pele deles. 3 horas da manhã, no meio do marzão, escuro, talvez só as estrelas no céu, irmão. Aparece alguém andando no meio do mar. Eita, não sei se você gritava mais alto, não. Eles ficaram, gritaram: fantasma! Eu fico imaginando a cena. Então, versículo 50: pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhe falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Olha, esse sou eu aqui, irmãos, é o nome de Deus no Velho Testamento. Eu sou. Você sabia disso? Então ele vem andando sobre as águas dizendo: eu sou. O que ele está dizendo? Eu sou Deus. Vocês estão preocupados com o quê? Eu sou Deus. O Deus está indo ao encontro de vocês, andando sobre as águas. Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? E aí, é aqui, presta atenção. Eles continuaram com medo. Por quê? Continuaram com medo. Por quê? Ah, pastor, só não falou nesse instante. Estava de noite, escuro. O negócio estava feio mesmo. Por isso, não dava para enxergar direito. Por isso que eles ficaram com medo. Mas não. Mas por que que eles continuaram com medo depois que o Senhor falou com eles? Eles continuaram com medo mesmo depois de Jesus ter se apresentado, ter falado com eles. A Bíblia diz que eles continuaram com medo. Versículo 51: e subiu para o barco para estar com eles. Jesus subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Olha só, o vento cessou. Esse vento aqui, irmãos, era Deus ou era demônio? Era demônio. Na hora que ele pisa no barco, o vento cessa. Você está me entendendo? E diz o seguinte: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, perplexos. Eles sobem no barco e ainda estão lá, estarrecidos, petrificados. Ai, você está me entendendo? Por quê? Por que aconteceu isso? No verso 52 explica. E é aqui onde eu quero chegar com você na mensagem. É aqui onde eu quero chegar com você na mensagem. Vamos lá para o verso. Vou ler desde o 51 para você entender a continuação da frase. O 52 diz: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vou ler aqui a frase toda, versículo 51. Ficaram entre si atônitos, vírgula, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Confesso que eu nunca tinha atentado para isso aqui. E aqui o Senhor falou a causa, por que eles estavam com o coração endurecido. Porque eles não haviam entendido o milagre da multiplicação de pães. Então você percebe que essa é a razão, porque nos dias sombrios, difíceis da vida, você não tem fé para que o Senhor vai vir andando sobre as águas. É o que o texto está dizendo. No dia sombrio, no dia difícil, no dia que está lá no meio da tempestade, você está no mar, a tempestade está lá, a Bíblia diz que você nesse dia sombrio não tem fé para andar sobre as águas. Por quê? Porque antes você não meditou no milagre da multiplicação de pães e peixes. Eu achei isso aqui extraordinário. Você está entendendo, irmão? Porque nesse momento aqui, irmão, momento sombrio, você às vezes está sem fé para que o Senhor vai vir andando sobre o mar.
ao teu encontro. Você crê em tudo, você crê até em fantasma, só não crê na coisa certa. Então o que eu estou querendo mostrar para você hoje aqui? É que esse milagre da multiplicação é básico na sua vida, na minha vida. Ele é básico, ele é importantíssimo. Por quê? Você só vai ter fé para enfrentar a noite escura com o vento contrário se primeiro você tiver meditado, experimentado o milagre da multiplicação na sua vida. Você entende que isso é básico? Você precisa entender isso, porque isso é crucial para que você venha experimentar de mais milagres e milagres ainda maiores. Você vai ver, irmãos, que na Bíblia esse milagre está intimamente ligado com andar sobre as águas. Intimamente está conectado esses dois milagres incríveis. Depois você vai lá pesquisar, leia a sua Bíblia. Mas estão juntos, conectados. Multiplicação, pastor, mas como é que é isso? Meditar na multiplicação de pães e peixes. É no texto? É na minha vida? Que multiplicação é essa? Você sabe, multiplicação é algo, é uma questão de perceber, percepção. Por quê? Porque eu acho que todo crente recebeu de alguma forma, experimentou de alguma medida de multiplicação na sua vida. Todo. Agora, isso é uma questão de você perceber. Você entende? Na multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que só homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. Então eu suponho ali, os mais estudiosos aí contam que era entre 15 a 20 mil pessoas que estavam ali diante de Jesus para comer com fome. Muita gente. Você está entendendo? Era muita gente. Imagina 20 mil pessoas. Agora eu pergunto para você, esse pessoal que estava lá no fundão, quando Jesus foi chegando para servir eles, estava lá no fundão. Quando Jesus chega lá com os pães e com os peixes, será que eles perceberam o que tinha acontecido lá na frente com Jesus? Você acha que eles perceberam? 20 mil pessoas. Eles chegam lá no final, os discípulos. Você acha que eles sabem? Foi uma multiplicação, ele multiplicou? Será que eles perceberam isso mesmo que aconteceu? Será que eles, ou eles pensaram, eita, rapaz, Jesus é rico mesmo, né? Mandou comprar pão para essa galera todinha, homem é rico. Será que eles rapidinho tiraram uma oferta aí e conseguiram levantar esse dinheiro? Que tinha que ser muito dinheiro. Sei não. Será que eles ficaram cheios de interrogação? Ou eles perceberam? Eu acho que eles não perceberam não. Eu acho que eles não perceberam não. Qual que é o problema, irmão? Muitos não veem o que Deus tem movido na vida deles. Qual que é o problema? Muitos não estão vendo o que Deus já tem feito na vida deles. Muitos não têm percebido o que Deus já tem multiplicado. Muitos não têm percebido aquilo que Deus já tem dado. E às vezes está passando lá no meio do mar, está precisando do socorro, mas ele está com medo. Jesus vai ao encontro, ele não consegue confiar que mesmo lá no meio do mar, mesmo no meio da aflição, ele disse, não, eu que ia ter aflição, mas tem de bom ânimo, que eu ia vencer, ou seja, essa aflição não ia me matar. Mesmo assim eu não tenho fé. E o texto diz que eu não tenho fé porque eu não consigo meditar na multiplicação primeiro. Eu fico com medo porque antes eu não entendi, não tive entendimento do que ele fez primeiro na minha vida, que ele conseguiu multiplicar pães e peixes. Você tem percebido o que o Senhor tem feito na tua vida? Ou você acha que é apenas uma coincidência? Porque tem gente assim, acha que é uma coincidência, vai acontecendo as coisas e ele nem tem olhos para ver, ele não consegue perceber, ele acha que é tudo,
menos a mão de Deus. Ele acha que é fruto do trabalho dele, do suor dele. Ele acha até que foi sorte, do acaso. Ele acha tudo, mas menos perceber que era Deus multiplicando na mão dele. Deus fazendo um milagre. Então você percebe que tudo é uma questão de proximidade. Alguns conseguem ver Ele multiplicando, outros não. Mas eu quero declarar que se você não percebia, a partir de hoje você vai ver Deus multiplicando na sua vida. Amém, irmãos? Pastor, eu não tenho nada para Ele multiplicar. Eu não tenho nem os 5 pães, nem os 2 peixinhos. Não tenho nada. Quem disse que Ele precisa de alguma coisa? Ele criou os céus e a terra do nada, mano. Ele só disse haja. Se você está precisando de alguma coisa que não existe, eu quero te dizer, Ele vai dizer haja na tua vida. Você vai ter. Mas se você está precisando de quê? Pastor, eu estou precisando de mais dinheiro. Eu quero te dizer, Ele vai multiplicar na tua vida. Você diz amém? E vai multiplicar. Porque na verdade, por que eu disse para você que todo mundo já experimentou da multiplicação? Porque o Senhor sempre dá. O Senhor sempre dá. Sabe por quê? Porque o meio que Ele escolheu de te abençoar é esse. Essa é a graça. Ele te dá. E o meio que Ele escolheu de te abençoar é esse. Você vem com 5 pães e 2 peixinhos. Aí você dá. Você crê, você oferta. Sabe o que acontece? Ele multiplica na sua vida. Ele multiplica. E eu não estou falando isso aqui para você dar tudo que você tem e trazer aqui na igreja, não. Não é isso não. Estou falando aqui para você entender o que é ter fé e meditar e acreditar no milagre da multiplicação na sua vida, naquilo que Ele já tem feito. Amém, irmãos? Irmãos, vamos lá. Esse milagre da multiplicação, ele é tão interessante que ele é o único milagre que é contado nos 4 evangelhos. O único. O Senhor fez muitos milagres. E nem todos os milagres estão contados em todos os evangelhos. 30 e tantos milagres. Acho que já contaram, eu não contei. Que o Senhor fez. Mas esse da multiplicação de pães e peixes é o único que está contado em todos os 4 evangelhos. Eu penso que essa é uma maneira do Espírito Santo te mandar uma mensagem. De todos os milagres, é como se Ele estivesse te mandando uma mensagem. Ei, de todos os milagres, presta bem atenção nesse aqui. Presta atenção nisso. Você entende por que esse milagre é crucial? Ele é base para todos os outros milagres. Então perceber, irmãos, o suprimento de Deus vai desencadear na sua vida o resto das bênçãos que você precisa. É fundamental. Estou falando para você hoje bem explicado. É fundamental para você viver uma vida de milagre, você perceber o suprimento que Ele já tem feito na sua vida. Fundamental. Porque a Bíblia diz, por que eles não desfrutaram do milagre de andar sobre as águas? Porque não tinha meditado primeiro no suprimento de Deus. Então antes de qualquer milagre, o milagre fundamental é multiplicação na sua vida. Multiplicação. Pensar. Às vezes a gente só pensa no quê? Na crise, no momento difícil. Você sabe, eu percebo isso porque a gente convive com irmãos. Eu conheço poucos irmãos que eu chego para ele. Eu não acredito que os crentes, filhos de Deus, na sua maioria, 90% deles, estão numa prova contínua no meio do mar, no meio da tempestade. Eu não consigo acreditar. Mas você, na maioria das vezes, você encontra um irmão, você pergunta, ele sempre está no meio de uma crise. Como é que tá as coisas, irmão? Tá fácil não. E dinheiro? Pouco demais. Tá liso. Como é que tá? Ninguém gosta de dizer que tem dinheiro. Com medo talvez de alguém pedir emprestado, só pode. Eu fico pensando, porque é difícil encontrar alguém e não se lamentar.
a maioria dos irmãos que eu topo é sempre se reclamando. Não está fácil. O dinheiro está brabo. Ah, pastor, o que eu posso fazer? É a realidade. Amém. Experimentar do milagre, medita no milagre da multiplicação, que Ele vai multiplicar na sua vida, irmão. Você está só com os peixinhos aí, com as piabas, Ele vai multiplicar na tua vida, Ele vai fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa também. Quando você tiver com o cesto cheio, fala: ó, o Senhor tem feito milagre na minha vida. Você é crente, você é para dar testemunho, irmão. O Senhor tem multiplicado na minha vida, o Senhor tem feito, o Senhor tem abençoado. Sabe? Larga esse negócio de só estar contando coisa ruim, miséria. Não, nós somos o povo mais abençoado da terra. Declare aquilo que você vive. Eu imagino que Deus fica triste sim. O Espírito Santo, eu estou fazendo na vida dele, eu estou prosperando. Ele só vê o ponto ruim, mas ele não vê o que eu já fiz. Eu não vejo ele contando para ninguém. Eu só vejo ele contando que está ruim. Eu nunca vejo ele contando que está bom. Eu não vejo ele contando que está trabalhando. Eu não vejo ele contando que comeu hoje. Eu não vejo ele contando que foi passear. Eu não vejo ele contando que trocou de carro. Não vê. Milagre que é para ser contado não é só milagre de que você ganhou na loto. Não só isso não, irmão. Isso não é nem milagre, é sorte mesmo. Ai, Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Você precisa enxergar. Teve pandemia, medo, irmão. Pandemia trouxe medo em todo mundo. A pandemia, medo, trouxe medo em todo mundo. E medo não foi só do vírus, não. Medo de quebrar a empresa. Quantos empresários ficaram com medo porque tiveram que fechar e foi muito difícil? Medo. Igrejas, como vai ser agora? Não consegue reunir no prédio. Como vai ser a contribuição? Como é que a gente vai pagar as contas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas pessoas durante a pandemia ganharam muito dinheiro, prosperaram, foram abençoados no meio da crise? Eu quero dizer para você, nós mesmos aqui, não faltou nada para nós. O Senhor supriu. Teve irmão que saiu no período da pandemia para ficar em casa e não voltou nunca mais. Até hoje não voltou. Mas eu digo uma coisa para você: nunca faltou o mantimento. Ah, pastor, tem muito aí na igreja? Tem pouco, irmão. Sempre só tem os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas é porque sempre a gente está experimentando do milagre da multiplicação. Amém, irmão? Só para a gente não esquecer e achar que somos nós. Só para a gente saber que tudo é Deus. Amém? Então você precisa enxergar, você precisa perceber. Eu percebo na minha vida, irmão. Eu percebo na minha vida. E olha que tem muita gente que gosta de achar justificativa. Eu não sei se eu sou o único, né? Mas eu creio que sou poucos daqueles que chegam para você e digam: sou completamente abençoado, favorecido. E aí, os irmãos me olham por aquilo que eu falo. Sabe o que eles pensam de mim? Todo mundo tem essa impressão: ele é rico. Esse pastor é tão humilde que ele é rico e vem aqui se pastorear numa área humilde. Eu digo para os irmãos, tem irmãos que não me conheciam, que depois que eu levei na minha casa, e disse: como assim? Eu nunca pensei que você morasse na cidade operária. Eu pensei que você morava ali pro lado do Renascença, Calhau. Eu digo: sério que você pensava isso? Sério? Você tem cara de rico. Eu digo: e sou. Você sabe por quê, irmão? Sou abençoado com toda sorte de bênção. Tem dia que só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas eu sei, Ele multiplica. Por quê? Porque Ele já multiplicou. Então Ele continua multiplicando. Meu depósito não é nem no banco não. Meu depósito está na mão de Deus. É só eu pedir para Ele, Ele vai lá, pode repartir, oferta, doa. Às vezes de vez em quando, sinto no coração de ser generoso com alguém, às vezes com o irmão aqui da igreja. Sou generoso com o irmão. Eu tenho certeza. É o mais comum dos irmãos pensar ele está dando porque ele tem muito. E eu digo para você, não é. Às vezes eu estou dando sem poder. Quantas vezes eu dei, ofertei, gastei, fiz, paguei lanche, era dinheiro de uma conta. Não tenho dinheiro para pagar a conta
Pastor, isso é irresponsável. No sentido de Deus eu fiz. O Senhor nunca deixou faltar. Amém? Por que eu estou contando isso? Nem sei. É para que você entenda, irmãos. É para que você não arrume justificativos que você fica procurando. Pastor Neto é assim, mas eu sei por quê. É porque a esposa dele tem um consultório. Ô irmão, você nem sabe de nada, inocente. O pai dele é rico, só pode. Deve dar muito dinheiro para ele, uma mesada. Só se for de uma mesa mesmo. Ó o pai, ó. Ó o pai. É o mesmo seu. Pede que ele te dá. Tá pouco? Diz para ele, tá pouco. Eu quero multiplicar, ele vai multiplicar na sua vida. Amém, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Medita no suprimento de Deus na sua vida, pelo amor de Deus. Esse milagre que eu falei para você de andar sobre as águas, ele está descrito em 3 evangelhos. Em 3. Mas todas as vezes que esse milagre é contado, ele acontece depois da multiplicação de pães. Toda a vida. Tem milagre que no evangelho está um na frente do outro, está assim. Mas esse, em todos os evangelhos que é contado, está na mesma sequência. Esse é assim. Toda vida que acontece a multiplicação de peixes, eles são compelidos a entrar no mar. Por que eu estou frisando isso aqui para você, irmão? Esses milagres andam juntos. Para que você saiba que no dia sombrio, no dia da aflição, você precisa estar com o seu coração amolecido. Amolecido por quê, pastor? Porque você meditou no milagre da multiplicação. Você sabe, no dia difícil, você acha que eu não passo, né? Você acha que eu não choro no dia difícil? Choro e passo. Você passa e pensa que eu não passo? Eu passo também. Todo mundo, toda casa passa. Mas eu começo a meditar. Olha o que é que ele já fez. Quem eu era. Quem eu era. Quem eu sou. Olha o que eu tenho. Tinha nada. Tinha nada, irmão. Tinha nada. Financeiramente eu era pobre mais do que os irmãos. Tudo junto. Tudinho. Minha família, a gente morava numa sala de favor, com um banheiro compartilhado, pobre mesmo. Quantas vezes fui para casa de tios e amigos, perto da hora do almoço, pai de escolar, porque em casa não tinha. Lá no Ceará, velho. Se eu me tiro lá no Ceará e traz para cá, me faz prosperar nessa terra abençoada. Eu sou abençoado de Deus. Eu olho. Você acha que eu reclamo? Meu carro que está batendo alguma coisa? Eu digo nada. Eu digo, Senhor, multiplica. Obrigado porque eu tenho um carro. Eu já tive uma bicicleta que tinha que botar corrente direto, que ia caindo. Ou se hoje eu tenho um carro, eu peço, Senhor, multiplica, eu quero um carro melhor. Ele te dá, irmão. Mas antes eu o agradeço por aquilo que Ele já deu. Antes eu percebo, eu reconheço aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já deu. Você pode fazer isso na sua vida. Vamos pensar aqui nessa igreja, que é novinha, que tem 4 anos e pouco. Vamos pensar nessa igreja. Muita gente aqui, da minha vida você não sabe, mas da vida dessa igreja você sabe, irmão. Olha para quando começamos. Não tinha cadeira, não tinha ventilador, era daqui para ali. Eu ficava pregando mais ou menos aqui era a parede, e os irmãos, meu público era esse, aqui era a igreja, mas não tinha cadeira, não tinha ventilador, tinha um balcão bem aqui, os irmãos traziam o ventilador, ia para o culto, com o ventilador debaixo do braço, ligava em cima do balcão, porque era quente. Você está me entendendo? Não tinha som, não tinha bateria, não tinha nada, não tinha microfone, conseguiram o microfone. Aí sabe o que aconteceu? O Senhor foi multiplicando, tanto as pessoas quanto aquilo que nós precisávamos. E
multiplicando, ano após ano. Não teve nenhum ano que nós não investimos nesse prédio aqui, para o nosso conforto, nenhum ano, quebrando, ajeitando, o Senhor multiplicando. Agora nós precisamos crescer mais, amém, irmão? Como é que eu faço para ter fé? Eu medito na multiplicação que Ele já fez. Quanto mais eu medito, vai ter dia difícil. Num dia difícil eu medito, Ele já fez. Se Ele fez, se Ele multiplicou, se Ele fez esse milagre da multiplicação, Ele vai fazer eu andar sobre as águas. Amém, irmão? Você sabe, quando você entende isso, você ganha fé para milagres maiores. Para me encerrar, eu ia pregar mais, mas não dá. Para me encerrar, eu vou menos ler aqui o texto, né? Marcos 6,38. Pode ser em João 6:1. Marcos 6,38. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Eu gosto lá em João, que lá em João é bem explicado, e diz assim, ó, 5 pães de cevada, né? Por que ele faz questão de dizer assim, e é de cevada? Porque cevada era um cereal muito mais barato e inferior ao trigo. Então eu estava dizendo, era comida de gente que não tinha dinheiro, era pobre mesmo. E aqui fala peixe, mas lá em João a palavra é a correta do original, não é peixe, como está escrito, é peixinhos. Ou seja, era um peixinhozinho salgado que tinha para dar o gosto no pãozinho de cevada. Você está me entendendo? Era só isso. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem. Eu gosto de olhar cada detalhe. Que todos se assentassem em grupos e sobre a relva verde. Olha, quando eu olho esse texto aqui, qual é a imagem que você vê? Eu vejo a imagem do pastor cuidando das ovelhas. A última ministração que eu falei aqui foi sobre o Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aqui está dizendo, ele me fez assentar. Ou seja, você sabe quanto que o Senhor multiplica na tua vida? Quando você está descansado. Descansa. Ele te faz se assentar. E aqui é o cumprimento do Salmo 23, sobre a relva verde. Amém, irmãos? Versículo 41 diz: tomando eles os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, deu graças. Olha só, irmão, gosto disso aqui também, porque eu percebo 2 coisas aqui. Eu percebo que um ambiente de multiplicação é um ambiente de gratidão. Por que é um ambiente de gratidão? É você ser grato por aquilo que Ele já fez, que Ele já multiplicou. É um ambiente de gratidão. Você quer ver Deus multiplicando na sua vida? Dê graça. Mas melhor ainda, vamos melhorar isso aqui. O Senhor pegou o quê? Os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos, e agradeceu por aqueles 5 pães. Talvez, se fosse eu e você olhando para 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, vai dizer: meu Deus, só isso. O que é que eu faria com isso? Na verdade, lá em João, foi isso que André falou, né? De que serve isso? André falou, de que serve? Mas para Jesus não. Jesus disse: serve para me agradecer. Talvez o que você tem, você olha e você acha tão pouco, que não vale nem a pena. Isso aqui é pouco demais. Como que eu vou viver com isso? Como que é só isso? Como que Jesus te ensinei? Esse pouco você pode levantar para o céu e agradecer. Isso dá o poder de você experimentar do milagre da multiplicação na sua vida. Amém, irmãos? Você sabe, a gratidão ela é algo que te liberta do merecimento da lei.
Porque quando você não agradece é porque você acha que merecia. Como que eu tenho só 5 pães e 2 peixes? Eu mereço coisa melhor. Não é assim? Ao contrário disso, sabe o que é? Pai, eu te dou graça por isso que eu tenho. Amém? Te dou graça. E aí no versículo 42 diz que todos comeram e ficaram fartos. Todos comeram e se fartaram. Quem colocou o limite aqui, irmão? Quem colocou o limite aqui na bênção? Eles mesmos. Sabe quem colocou o limite na bênção? Eles mesmos. Tá bom, chega. Ninguém aguenta mais. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Você que coloca o limite na bênção, só pede. Só pede. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Ele vai te dar, irmão. Porque tem gente, o problema é crença errada. Tem gente que pensa que Deus dá segundo as nossas necessidades. Tem gente que pensa isso, que Deus dá segundo as nossas necessidades. Não. A Bíblia diz que o Senhor nos dá segundo a sua riqueza em glória. Então você pode ficar à vontade. Siga o exemplo do pastor Neto. Eu quero mais. Senhor, pode me dar aquilo? Eu quero. Multiplica na minha vida. Eu sou abençoado. Fica pensando, ai, tá bom só isso aqui. Ai, já deu para comer hoje. Não, irmão. Peça mais. Pode pedir, que Ele quer multiplicar na sua vida. Amém? É segundo a riqueza dele em glória. Segundo a riqueza dele em glória. Eu fico pensando, se fosse nós, no lugar dos discípulos, distribuindo os pães naquele dia. Eu fico pensando nessas coisas. Você imagina, irmão? Aquele pessoal, ei, me dá mais um pouco, vem mais um pouco aí. O que é que a gente ia dizer, se fosse qualquer um de nós? Espera aí, rapaz, olha o tanto de gente que tem para comer. Se sobrar, eu passo por aqui e te dou. É ou não é? É igual no almoço de retiro, essas coisas. Tem mais não, espera os outros comer, vai que falta. É assim ou não é? Mas com Jesus não. Dá vontade aí. Ó, se preocupa que vai faltar não. Não se preocupa. O estoque dele é inesgotável. Amém, irmão? É inesgotável. Você pode ir pegando, pode ir pegando, pode ir pegando. No versículo 43 diz que ainda eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. 12 cestos. Por minha conta, um para cada discípulo. Amém, irmão? Por que, pastor? Estavam servindo, irmão. Quem serve tem uma porção maior, aleluia. Amém? Quem serve tem uma porção maior. 12 cestos, um para cada discípulo. Aí, ó. Recompensa. Querem mais? Não, ninguém aguenta mais. Não tem mais nem como levar. Ficou pior do que fim de aniversário. O pessoal levando assim para a mamãe, para que não veio, para não sei quem. A sacola, aquela coisa. Foi desse jeito essa multiplicação. Levaram, sobraram. Depois que já tinham todo mundo comido, que a Bíblia diz que eles se fartaram, os discípulos ainda levaram 12 cestos. Um para cada. O negócio aqui foi... Você sabe por quê? Porque Deus é assim, irmão. Ele quer te abençoar profundamente, ricamente. E eu declaro sobre a sua vida: você é próspero, abençoado. Amém, irmão? Sabe? Tira qualquer tipo de crença errada. Tem que ser pobre. Não, você tem que ser rico. Você é filho de Deus. O Senhor vai te prosperar no seu trabalho, no seu emprego, no seu investimento. Você vai ser abençoado, você vai conquistar, você vai avançar e vai colocar na sua mão. Você vai multiplicar e vai abençoar outros. É isso que Deus quer para você. Você precisa tomar posse disso. Amém, irmão? Acabou meu tempo. Cadê o louvor?